E aí, ligados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa nova temporada do Ligados na Palavra, que está tratando sobre saúde. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre psicopatologias atuais e vamos falar sobre ansiedade. Fique por aí, fique ligado na palavra. E para conversar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no estúdio a doutora Marisa Liu Wolff Jurras, que é psicóloga clínica há 16 anos e vai conversar com a gente um pouquinho sobre ansiedade. Marisa, então seja bem-vinda ao Ligados na Palavra mais uma vez e para a gente começar esse assunto, nada melhor que uma oração, né? Muito obrigado, Giba, muito bom estar com vocês, então vamos orar juntos? Vamos sim. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos muito a oportunidade que temos de estar juntos, aprendendo mais sobre o nosso corpo, a nossa mente e queremos conhecer o teu plano para melhor termos um contato contigo e uma saúde emocional. Fica conosco nesses minutos, esclarece a nossa mente, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Doutora, você faz atendimento a famílias, faz atendimento a casais e também faz atendimentos individuais, né? Isso. E com certeza esse público todo está assistindo a gente agora. Então, nada melhor do que a gente explicar, né? Começar pelo começo, explicando o que é ansiedade. Olha, a ansiedade é aquilo que eu senti quando estava vindo para cá. É aquilo que a gente sente sempre quando tem algo novo por enfrentar. Normal, comum a todo ser humano, mas que tem um limite que faz a diferença entre a ansiedade natural do ser humano para se preparar por um desafio ou para uma situação nova, e também o limite que mostra quando isso está exagerado, quando isso passa a prejudicar o meu funcionamento, a minha maneira de lidar com as situações da vida, aí passa a ser adoecido. Então, quer dizer, aquele friozinho na barriga que eu estava sentindo um pouquinho antes da gente começar, isso posso classificar como normal? Você estava ansioso. Estava ansioso. Mas uma ansiedade natural, normal, esperada para o momento. Então, se você pegar na minha mão aqui, ela está mais gelada do que o normal. Isso é uma ansiedade porque a minha mente está preparada para não passar daquilo que é complicado, para falar numa linguagem adequada, para que todos entendam, não ficar uma linguagem muito técnica. Isso tudo é a minha mente dizendo, se prepare, porque você vai precisar de um raciocínio extra, e isso faz com que a ansiedade seja benéfica. Então, em termos, se você abrir lá o dicionário fala que a ansiedade é um sentimento de emoção, de aflição, de preocupação, até de angústia. Mas isso é um termo, assim, da maneira mais popular. Agora, se nós formos para termos técnicos, então, ansiedade é toda a emoção que passa do limite suportável para que a pessoa continue na sua situação normal de vida. Então, se a minha preocupação me paralisar e eu não entrar em atividade no momento, se aqui a minha ansiedade for tanta que além de gelado a minha mão, o meu batimento cardíaco acelerado, eu paralisar e você perguntar e eu ficar sabe? E corta o raciocínio. Trava a ação do momento. Então, essa ansiedade passa a ser doença. E uma curiosidade, a pessoa ela sente que ela está ansiosa, porque às vezes a pessoa tem os sintomas, mas não percebe. Ela sabe que ela trava, ela sabe que ela está nervosa? Você falou uma palavrinha super importante, percepção. Essa percepção vai sendo treinada a partir das situações que a pessoa vai enfrentando no primeiro momento de ansiedade, numa crise de ansiedade, já dentro de um distúrbio de ansiedade, a pessoa pode levar um susto e até mesmo chegar a desmaiar. Tá? Então, o que é esse desmaio? É a mente num apagão, né, mostrando, eu não suporto mais, desliga tudo e vamos começar de novo.
Então a gente classifica isso talvez como um distúrbio? Aí já entra como um distúrbio, porque a pessoa travou. E esse travar, eu não vou lembrar de todas as respostas na prova do vestibular, por exemplo. Aquele branco já é uma situação ali específica, mas se esse branco se repete em todas as situações que eu estou sendo testado, aí é preciso investigar, porque essa trava, esse apagão, esse branco, está mostrando que a ansiedade está passando do termômetro normal. Existem diferentes casos, você citou o exemplo das provas. Quando eu penso em ansiedade, eu penso em alguém em público não conseguindo falar, por exemplo, de repente um primeiro encontro com uma suposta namorada. Isso, a entrevista de trabalho, emprego. o primeiro dia de trabalho, várias situações que são normais eu ficar ansioso. Agora, se eu deixar de ir ao encontro com a namorada, aí se preocupe. Busque perceber se isso acontece em outras situações e vá buscar ajuda. Doutora, e a gente falou assim bastante do que acontece durante o período em que estamos ansiosos, né, sentindo. Mas quais são as causas? Tem como a gente pontuar isso? Tem. E uma das primeiras coisas que a gente tem que levar em consideração é hereditariedade. Então, se eu tenho geneticamente o pai e mãe, avós, né, que são ansiosos no comportamento, além de vir na genética, eu também tenho um ambiente familiar que é a minha escola, que me ensina como me deparar, como reagir nas situações que são tensas. E essa maneira de reagir, a criança vai assimilando e vai repetindo. Outra coisa, são esses estímulos do ambiente onde eu estou. E essa maneira de perceber o que é que me motiva. Se eu tenho uma família que me ensinou isso, não quer dizer que eu não possa mudar e aprender de outras maneiras de reagir. Então, é essa a grande sacada quando a gente percebe que, eu sou assim, na minha casa todo mundo é assim. É essa a oportunidade que nós temos de poder fazer mudanças e, poxa, eu estava ansioso, eu fui ansioso até que eu quis aprender a ter controle da minha ansiedade. Isso tudo pode acontecer. E é aí que chega a hora de diagnosticar isso, de procurar uma ajuda profissional? Isso. E a partir do momento que eu percebo que o sofrimento está elevado, quando eu percebo que eu estou travando, que eu estou deixando de participar de algumas situações. Tem pessoas que não gostam de estar em público. Então, só o fato de ter muitas pessoas, a pessoa já nem vai naquele ambiente. Deixa de ir ao supermercado, porque tem muita gente, deixa de ir ao banco. Então, se eu começo a travar a minha vida, eu tenho que buscar ajuda. E essa ajuda vai ser o quê? Você pode começar indo a um médico clínico geral, né? Mas o mais assertivo é você procurar a parte da medicina que estuda especificamente a maneira que a nossa mente funciona. Quem é o médico que trabalha todo o funcionamento da mente? É o psiquiatra. Embora a gente tenha muito preconceito, popularmente as pessoas têm muita dificuldade, acham, mas eu vou ao psiquiatra, não sou louco. Tem bastante disso, é verdade. Então, mas é o psiquiatra que estuda especificamente a maneira como a eletricidade na nossa mente vai estimulando os nossos raciocínios, as nossas emoções. E junto com o psiquiatra, nós vamos ter o benefício de trabalhar a maneira como funcionam os nossos pensamentos. E quem trabalha isso é o psicólogo. Como eu posso ter controle do meu pensamento? E é interessante, Giba, que muitas das pessoas que vão à terapia, quando a gente fala, olha, você pode controlar o pensamento. Não, mas o pensamento vem, o pensamento aparece. O que eu faço? Pois é, mas você é que tem controle sobre o pensamento, não é o pensamento que te controla. Não, o contrário. Né? Só que nós não temos muito treino para isso, nós não somos ensinados a isso. E muitas vezes até usamos como justificativa para o nosso comportamento, mas me deu vontade.
Ok, deu vontade, mas não é porque a vontade vem que eu tenho que atender à vontade. Ou às vezes o eu sou assim mesmo, Isso, né? isso. Tem muito disso. Mas então, pelo que você está me falando, doutora Marisa, existe tratamento, né? Como que Existe. funciona? Existe um passo a passo? Agora já estamos numa fase que a pessoa procurou ajuda e aí ela vai começar esse tratamento. Como que funciona? Tá. Então, a partir da maneira que o médico diagnosticou, é sim um transtorno de ansiedade, e esses transtornos, eles são diferentes. Por exemplo, deixa eu só voltar um pouquinho antes de falar do tratamento. Os transtornos, por exemplo, quando o medo fica em excesso, né, e a pessoa trava, vai desenvolver um tipo de transtorno, tá? Então, o transtorno de pânico é aquele que a pessoa tem tanto medo que trava, inclusive fisicamente, porque os sintomas vão ser físicos e ele vai ter a certeza de que ele está tendo um ataque cardíaco, uma parada respiratória e chega realmente a aumentar a aceleração, o batimento cardíaco, a ser difícil de respirar. E como tem o sintoma real, a pessoa acredita que é real o sofrimento. Então, a partir do sofrimento, o diagnóstico, o médico vai receitar uma medicação. E é importante que essa medicação seja não só receitada, porque você nem vai comprar a medicação sem receita médica. Porque esses remédios, essas medicações são controladas, a receita vai ficar na farmácia, você vai ficar com uma cópia e ele vai ter uma maneira de aumentar a dosagem quando necessário. Por isso a importância de estar sempre indo fazer o controle com o médico. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, não, mas o médico está querendo ganhar dinheiro comigo, porque ele me deu a medicação e agora ele mudou. Mas sabe o que acontece? A psiquiatria hoje cresceu tanto no conhecimento e a própria maneira, a indústria farmacêutica desenvolveu tantas medicações de ponta hoje que tem menos efeitos colaterais, que tem efeitos mais específicos para aquele tipo. Então, é como se a gente tivesse um molho de chaves, com muitas chaves, todas para abrir a fechadura da ansiedade. Só que a chave que abre a sua ansiedade é diferente da chave que abre a minha ansiedade. Entendi. E nisso, o médico não conhece como vai reagir o seu corpo, então ele testa uma chave. Do mesmo molho de chaves da ansiedade, ele vai testar outra chave, porque na próxima consulta você vai dizer, doutor, estou com muito sono, não consigo dormir. Então, isso tudo vai fazendo com que, conforme você traz as informações, o médico vai mudando de chave. E parece que o médico não sabe como trabalhar, mas na verdade ele está conhecendo a fechadura para identificar qual é a melhor chave. Às vezes acerta logo nas primeiras. Mas é importante você trazer e dizer, abriu? Não abriu. Tá certo. E além da medicação, né? Entra a terapia. Existe uma mudança de hábitos também? Existe uma questão terapêutica realmente, pela qual pode passar o paciente? Então, são duas coisas específicas que você precisa de um profissional. O médico psiquiatra para medicação e o psicólogo, né, com a terapia, para você, com recursos que a medicação te dá, você aprender a ter controle sobre o pensamento. Agora, como você identificar? Tem coisas que antes de ir para a medicação eu posso fazer? Tem. Eu posso controlar, dormir mais. Eu posso controlar minha alimentação, porque existem muitos alimentos que eles contribuem para aumentar a minha ansiedade. Então, quando você toma aquela xicrinha de café, que muitas vezes a gente toma sabendo o que é, nossa, eu preciso acordar. Por que a gente acorda? Porque ele é um estimulante do nosso aparelho mental. O famoso refrigerante que todo mundo gosta, né? Aquele escurinho, pretinho. Então, aquele lá tá cheio de estimulante, mas não é só ele. Aquele outro
com outra cor mais amarelada, também, Da frutinha, né? da frutinha. O da frutinha, vermelhinha, mas Também tem estimulante. também é muito estimulante. São naturais, pois é, né? Mas tem tanta outra coisa que é natural, mas que é prejudicial à saúde. Então, a gente escolher, tá aqui um líquido precioso, natural, e que muito pouca gente toma. E esse líquido, o meu cérebro precisa de meio litro de água por dia, só para o cérebro funcionar. E às vezes a gente não toma nem meio copo, né? Então, é um recurso natural que eu posso usar. Outra coisa, castanhas, as castanhas, principalmente a nossa castanha do Pará. Uma castanha por dia, olha que pouquinho, né? Uma castanha por dia tem vitamina E, zinco e selênio, que o nosso cérebro precisa e que ele vai contribuir para a produção de vários neurotransmissores que vão trazer tranquilidade. Então, a serotonina, a dopamina, que são neurotransmissores de bem-estar, de alegria, vão diminuir a ansiedade. Porque a ansiedade, ela vem como uma grande filha da dúvida. E isso nós vamos falar daí no outro programa, tá bom? Legal, perfeito. Então, para fechar, por que a gente não toma um gole de água? Vamos lá? Vamos fazer um brinde Olha aqui, lá, ó. saúde. Tome a sua água aí na sua casa também, né? Meio litro só para o cérebro e cerca de 2 litros para o resto do corpo? Tá certo. O mais Tô indicado. sabendo um pouquinho. Você já tá. Então tá legal. Nós conversamos então sobre ansiedade com a doutora Marisa Liu e a gente tirou várias dúvidas que com certeza vão ser úteis no seu dia a dia. Espero que você tenha aproveitado e ó, não esquece de clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever no canal do Ligados na Palavra e além disso, acompanhar todos os vídeos que a gente está fazendo nessa nova temporada que falam sobre saúde. Com certeza, vídeos muito úteis que vão ajudar no seu dia a dia. Agora, para fechar o nosso programa, vamos orar, doutora? Vamos orar, mas antes eu quero deixar uma mensaginha que não é de nenhum livro técnico, de nenhum dicionário, não é da receita de nenhum médico, psiquiatra e nem do psicólogo. Na palavra de Deus, tem o grande e maravilhoso remédio. Não andeis ansiosos. Né? Porque ele diz, lança sobre mim toda a tua ansiedade e eu vou ter cuidado de você. Amém. Então, esse remédio, e é por isso que é importante a gente se conhecer e entender, tem algumas coisas que eu faço. E a principal coisa é entregar essa ansiedade para Deus, porque Ele carrega o nosso fardo, Ele sabe como fazer. E isso é o melhor remédio. Amém. Legal. Vamos orar então. Então ore com a gente aí onde você estiver. Senhor nosso Deus, mais uma vez a gente te agradece porque sabemos que os melhores remédios estão em nenhum outro lugar que não na sua palavra. Então, Pai, que tenhamos força para entregar a nossa ansiedade nas tuas mãos e assim buscar o tratamento com o médico dos médicos. A gente te agradece pela vida de cada um que está vendo esse programa e que tu possas abençoá-los também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, ligados. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e não perca nada do que a gente faz por aqui, viu? É só clicar nesse botãozinho aqui embaixo, esse botãozinho vermelho, que você vai se inscrever no canal e passar a receber todas as notificações de quando tem vídeo novo por aqui. Na descrição do vídeo tem link para você poder assistir também os outros vídeos dessa temporada, todos falando sobre saúde. Eu te espero no próximo programa. Até lá!